Olá, pessoal, bem-vindos novamente. Nesse vídeo, a gente vai tratar dos relatórios, ou seja, das análises de dados dentro do CRM. O que a gente tem aqui dentro? Quando a gente vem aqui no topo, na área de análise, pode perceber que nós temos os relatórios e o CRM Live. Essas duas estratégias aqui, performance em vendas e atividade de vendas, são do novo plano do CRM, que ainda não foi lançado, tá? Então, a gente não vai abordar eles aqui. Já são spoilers. Então, vamos tratar do CRM Live. Eu já abri ele aqui. Esse vídeo, gente, ele é para ser mais longo. A gente vai passar pelo CRM Live e por todos os 11 relatórios que a gente tem aqui. Perfeito? A ideia é ter uma base de consulta, aproveitando o nosso conhecimento de como interpretar cada um deles. Vamos lá. Primeiro, o CRM Live, gente, essa tela que vocês estão vendo aqui, ele é, na verdade, uma dashboard, uma tela de gestão à vista. É aquilo que você vai projetar, por exemplo, numa televisão dentro do escritório, ou você vai abrir quando quiser ter uma visão muito simplificada, mas extremamente objetiva do andamento da operação da sua empresa. Ele fica dividido entre o que está finalizado e o que está em andamento. Vamos lá. O que está finalizado é justamente aquilo que finalizou, é passado. Então, quem foi o vendedor que mais criou oportunidade? Quem mais gerou número de vendas? Olha, alterna sozinho. Quem gerou mais faturamento? Perfeito. E aqui abaixo, a gente tem o comparativo disso, de obviamente, todo mundo, de todos os usuários, de toda a empresa, comparando com o período anterior. Ah, Mário, como assim todo mundo? Como assim período? Quando a gente vem aqui em cima, ó, eu tenho 3 filtros aqui na parte direita superior. Eu posso selecionar o funil de vendas, eu posso selecionar o período, dia, semana ou mês, e eu posso selecionar todos os usuários ou analisar equipe por equipe. Se você no teu escritório, por exemplo, tem 5 telas, coloca uma tela para cada equipe para acompanhar isso em tempo real. Tá bom? Ou seja, aqui embaixo eu estou vendo que nesse mês foram criados 180 oportunidades. No mês passado, 0. Se eu colocar isso aqui por semana, a gente vai ver que, olha só, a figura já mudou. Então, nessa semana não foram criadas nenhuma oportunidade, enquanto que na semana passada criamos 14. Vamos colocar por mês para esse dado ficar legal. Então, tem o comparativo das 3 visões, oportunidades, vendas e faturamento, tá? A taxa de conversão, que é exatamente o número de vendas dividido pelo número de novas oportunidades, 23,89%, e o comparativo de perdas, também relacionando os motivos de perda, aqui do lado direito, ó, nessa meia pizza, os motivos pelo qual a gente está perdendo negociação no mês atual. Tá bom? Como eu falei, ele fica alternando a tela. Toda vez que, inclusive, ocorreu uma venda, ele vai aparecer aqui que ocorreu uma venda. Vamos trazer essa visão, que ela é importante. Vamos registrar uma venda. Tem uma celebração para o vendedor, então parabéns, né? E, ao mesmo tempo, ó, aqui na tela do CRM Live, o nome do vendedor, nome do cliente, o valor da venda. Perfeito? Voltando aqui para a explicação, vamos para a ficha em andamento. Essa aqui, pessoal, mostra literalmente o que está em andamento no funil de vendas da equipe ou das equipes. Então, temos 79 negociações em andamento. Valor em andamento, esse é o dinheiro que está na mesa, é o dinheiro que está rodando na rua, são propostas que foram enviadas para o cliente, que já estão contabilizadas no funil e não fecharam ainda. O feed de tarefas básico, com as últimas tarefas adicionadas dentro do funil de vendas. E aqui, ó, pessoal, é a distribuição dessas oportunidades e desse potencial de faturamento de acordo com o funil de vendas. Então, isso aqui tem um impacto muito legal quando a gente está falando de previsibilidade, certo? Imagina, nós estamos hoje aqui no início, praticamente quase da última semana do mês, no dia 23,
e a gente sabe que tem aqui, ó, 5 propostas enviadas, 16 leads em apresentação. Poxa, o que que eu posso fazer? Como que eu, como gestor, eu posso conversar com a minha equipe, entrar em negociação, ajudar o vendedor, a vendedora, para que a gente consiga trazer essas 5 propostas dentro do mês de agosto. Então, a ideia é isso, é você olhar essa tela e saber que tem uma performance a ser feita, ou que tem algum apoio, ou resolver um problema. 22 oportunidades, 22 leads sem contato, talvez já esteja acumulando. A gente tem que conferir e olhar o que pode estar errado. E aqui embaixo, a gente tem a mesma distribuição das 79 oportunidades, porém, alternou. Porém, como essas 79 oportunidades estão classificadas, ou seja, eu tenho 2 com 5 estrelas, 1 com 4 estrelas, 2 com 3 estrelas e assim por diante. Ou seja, 2 dessas oportunidades, o lead é super qualificado. Eu não posso perder essas 2, certo? Então, a ideia é a gente ter esse controle, a gente ter essa gestão, a gente poder acompanhar. Perfeito? Concluímos aqui o CRM Live. Onde a gente vai? Vamos para análise de relatórios. Também já está aberto aqui. Vocês já estão vendo, pessoal, a tela do relatório de painel. Ele é um dos outros 11 relatórios que estão aqui dentro. E nós vamos passar rapidamente por todos eles com uma indicação de quais informações ele vai trazer para vocês como gestores, na hora de analisar, na hora de comparar, na hora de fazer análises específicas do processo de vendas, e o próprio vendedor tem acesso a isso, é importante dizer. Vamos lá. Então, eu posso selecionar qual é o relatório que eu quero, qual é o funil de vendas que eu quero analisar, quem é o responsável, o vendedor vai ver as deles, você, se é um gestor, um administrador que faz venda, você vai ver as suas, a empresa inteira, a equipe, ou individualmente de cada um dos vendedores. E aqui do lado direito, no cantinho, a gente tem um filtro. Lembra que a gente estava falando sobre isso nas configurações de campos personalizados? Eu posso selecionar a data, então hoje, ontem, semana passada, esse mês passado, esse ano, ou um intervalo personalizado. Vamos colocar esse mês. Posso filtrar por uma campanha, por uma fonte, por um produto ou serviço específico, por um segmento ou até pela região de atuação. Foram campos que a gente criou. Então, ou seja, lembra que a gente comentou, Mário, tem dados que eu quero que estejam na operação e sejam analisados nos relatórios. São os campos personalizados de oportunidade. Tudo isso é insumo para a gente fazer recortes de análise da operação. Inclusive, eu posso salvar esses filtros. A gente vai tratar disso em outro momento. Voltando aos relatórios. O relatório de painel ele já é bem compreensível. Vou até colocar toda a equipe para a gente ter mais dados. Então, olha só. Volume de oportunidades criadas, quantas vendas, número de oportunidades. E aqui o gráfico do relatório, para a gente enxergar oscilações. Pode perceber que a gente tem um pico de importação de dados aqui, 166 oportunidades criadas em um dia. Foi uma importação. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui o número de perdas feitas nesse dia e o número de vendas. Então, esse gráfico é importantíssimo para a gente analisar uma linha, para a gente saber as distorções, se tem uma semana que caiu o volume, se tem uma semana que subiu o volume, a gente identificar e ter a oportunidade de identificar essas variações. Perfeito? Mais abaixo, faturamento gerado, ou seja, número de valor que foi dado ganho no CRM, número de unidades vendidas, ticket médio, naturalmente, da venda, então, ou seja, total dividido, né, pelo número de unidades vendidas, vai ter o ticket médio da venda. E aqui abaixo, também um gráfico de evolução ao longo do mês ou do período que você selecionar e quanto de dinheiro entrou por dia das vendas dos vendedores. Quando a gente está descendo aqui, já entramos em outra área, que é o gráfico de desempenho, ou seja, é comparativo.
Eu tenho gráficos de pizza mostrando a quantidade de oportunidades criadas por vendedor, o número de vendas efetuadas no CRM por vendedor, o número de perdas de negociação registradas por vendedor, certo? Mas aqui abaixo no meio, seguindo na mesma linha, o faturamento, ou seja, o valor gerado por cada um dos vendedores. Aqui do lado direito, muito importante, os motivos de perda. Se os vendedores estão registrando perda, se a gente quer entender o que está acontecendo com a operação, isso aqui é importantíssimo. A gente tem que prestar atenção nos motivos de perda pelo qual a gente está deixando os clientes escaparem. Tem condições que vão ocorrer, tem outras condições que a gente tem que corrigir, certo? Aqui do lado, funil por criação, o que é isso? Eu estou olhando onde, em que etapa do funil estão os leads que foram criados naquele período que eu defini de data, ou seja, que foram criados no mês de agosto. Mais abaixo, eu tenho a mesma visão, porém, levando em consideração o estoque de negociações. Qual que é a diferença? Aqui é tudo aquilo que está em andamento, que foi criado em agosto. Aqui é tudo aquilo que foi criado indiferente ao mês. Podem ter oportunidades que foram criadas há 2 meses, né? Há 3 meses, não importa. E aqui, ou seja, é uma visão geral, é o somatório, e ele também traz uma visão do que está sem tarefa, sem interações e que foram recém-alocadas. Ok? Seguindo aqui, pessoal, o relatório de dashboard. Podem perceber que ele é muito parecido com o relatório de painel, pois ele traz essa mesma visão de oportunidades criadas, vendas e perdas, com uma diferença crucial. Ele é clicável. Então, por exemplo, se eu mapeei aqui, se eu filtrei que no mês de agosto eu perdi 57 oportunidades, quando eu clico, ele vai listar para mim todas elas. E eu posso clicar e abri-las, ou seja, conferir uma por uma. Né? Em 50 oportunidades vai dar um trabalho, a gente tem que filtrar isso melhor. E ele traz uma correlação de qualidade de informação, não só qualitativo, né? Não só quantitativo, mas qualitativo. Dessas oportunidades, quantas estão sem próxima tarefa, quantas estão sem interação, quantas foram recém-alocadas, né? Então, a gente tem que entender por que essas duas estão sem interação. Descendo, mesma visão de valores, unidades e ticket médio, clicáveis, eu posso clicar em qualquer uma delas. Mais abaixo, uma visão já qualitativa, de tarefa, de todas aquelas oportunidades negociadas no mês, quantas tarefas foram criadas, quantas tarefas foram finalizadas e o que ficou pendente. De novo, poxa, uma visita ficou pendente. Com qual cliente foi? Né? Por qual motivo? Vamos tentar investigar. Às vezes está atrasado, desde a semana passada. Está errado. A gente tem que acompanhar isso aqui, até para também acompanhar se a equipe está trabalhando, se tem um volume adequado de atividades dentro da conta. Aqui da esquerda para a direita, atualizações gerais, número de anotações feitas, e-mails enviados e a qualificação dos leads trabalhados pela equipe. Posso clicar também e saber quem são. Entrada nos estágios. Isso aqui quer dizer os leads, né? Digamos, o estoque por etapa do funil, também clicável. Estão todos em andamento, podem perceber aqui. Valores perdidos. Aqui a gente já está relacionando as perdas. Então, quanto de dinheiro a gente perdeu nesse período? Isso aqui é muito importante. Percebam que a gente já vai ter uma relação de quanto de custo de oportunidade a gente teve naquele período que a gente selecionou. E eu posso clicar e saber quais são. E aqui do ladinho, ó, os motivos de perda que nos levaram a perder esse recurso. O cliente não optou por realizar o projeto. Lembrem, esses motivos são personalizáveis. A gente tratou disso lá no início. Eu posso criar os motivos e analisar especificamente quais foram essas empresas e bater um papo. Imagina, teve uma perda aqui de R$20 mil. Opa, vamos investigar
Isso aqui não deveria estar acontecendo, vamos entender por que a gente perdeu esse negócio. Perfeito? Então, ou seja, esse relatório ele é muito bom, pessoal, quando a gente precisa fazer essa análise mais detalhada. Então, eu quero analisar alguns motivos de perda do período, quero entender algumas tarefas que estão pendentes, né? E aí eu posso abrir as oportunidades para entender o porquê de determinada ação estar ocorrendo. Perfeito? Vamos seguindo agora. O relatório de pipeline. Ele é um relatório relativamente simples, mas ele é bem importante para a gente analisar o quê? A estrutura do funil da equipe e o quão saudáveis estão os funis em termos comparativos. Exemplo, o Bruno, ele está com apenas 7 oportunidades em andamento e com R$ 400 de recurso, de oportunidade, de orçamento enviado, por exemplo. Já o Felipe, ele está com o pipeline dele mais cheio. Ele está com 22 oportunidades em andamento e 1.350. Ou seja, eu consigo, com a prática, com a evolução do uso do CRM, olhar para esse relatório e entender quem está com o pipeline mais saudável. A gente pode interpretar da segunda maneira, por exemplo, o Bruno, ele está trabalhando de maneira mais eficiente. Ele está mantendo o funil de vendas dele mais limpo, de acordo com o que a gente espera. E o Perna, talvez não. Ele talvez está demorando, por exemplo, a fazer primeiro contato com a equipe e fazer o pipeline dele girar. Então, ou seja, isso aqui, gente, essa visão, podem perceber que eu tenho aqui, ó, lado a lado, o funil de vendas de cada um dos profissionais da equipe. A ideia é exatamente essa, a gente poder fazer uma análise comparativa de quantidade, de quantas oportunidades estão em cada etapa, de valores que estão na etapa. Então, isso aqui é bem legal para a gente identificar esses desvios pequenos de um funil de um profissional para outro. Então, vale muito a pena prestar atenção nesse relatório, às vezes até para a gente sentar com a equipe, trocar uma ideia, fazer uma reunião e até fazer um acompanhamento se alguém estiver enfrentando alguma dificuldade. O relatório de equipes, esse é o próximo. O relatório de equipes ele tem a finalidade de a gente literalmente fazer uma comparação, da mesma maneira como o relatório de pipeline anterior, a gente comparar a performance da equipe. Então, nós estamos vendo que ele gera um relatório de barras de valores, eu posso separar valor total, valor único, valor recorrente, e ele me diz exatamente quanto cada equipe vendeu. Então, a gente tem a equipe de projeto que está ganhando, né? Ganhando não nesse sentido, é a equipe que mais vendeu. Em segundo lugar, a equipe de região sul e assim por diante. Se eu quiser comparar duas equipes, eu posso aqui embaixo remover. Então, eu vou remover a equipe comercial, vou remover a equipe agro, Superlabs, vou deixar só os dois aqui, para a gente já ter uma visão comparativa. Tá vendo? Então, o parâmetro do gráfico atingiu 3.800 e a gente já coloca uma diferença aqui, bem grande para a gente evidenciar. Tá? Quero que voltem os outros times, eu adiciono todos eles aqui. Quando eu desço, é a mesma coisa, só que aqui a gente está tratando do volume de fechamento, ou seja, do volume de unidades ganhas, de vendas feitas. Tá? Então, às vezes, um time pode ter feito mais vendas, por exemplo, como a gente está vendo aqui, desses dois times comparados, mas em termos de faturamento, a coluna azul, a região sul, vendeu mais. Quando a gente sobe aqui, vejam que tem outra ficha, que é a ficha do pipeline. Ou seja, igual nós avaliamos lá no relatório de pipeline individual dos vendedores, a gente consegue fazer essa análise também para analisar o funil de vendas separado, segmentado por equipe. Mesma dinâmica, avaliando quantidade por etapa, valores por etapa e os totais. Perfeito? Vamos seguindo em frente. Próximo relatório, feedback. Eu costumo chamar esse relatório, pessoal, de um relatório dedo duro. Por quê? Porque ele identifica no pipeline da equipe aquelas oportunidades que estão há um tempo sem contato, sem uma tarefa de contato.
Então, vamos colocar mais dados aqui para esse relatório ficar um pouco mais adequado. Vamos colocar aqui desde o início do mês. Olha só. Como que ele cria, como que ele organiza as informações? Eu seleciono aqui em cima a etapa, tá? Então, eu quero saber tudo que veio, tudo que está sem o último contato na etapa de proposta enviada, por exemplo. Tipo, eu fiz uma regra que nenhuma proposta enviada dentro da equipe, eu quero que a equipe, sempre que mandar uma proposta, entre em contato com o cliente em, no máximo, 72 horas úteis, tá? Então, eu posso analisar se tem oportunidades sem contato há mais tempo que isso. Tá vendo? Eu selecionei uma proposta, ele tem uma desde a semana 16/8. Vamos colocar todos os dados, eu não vou selecionar a etapa, para a gente ver tudo, todas as oportunidades que estão sem contato. Olha só. Eu vejo que na semana, desde o dia 16/8, tem 4 oportunidades sem contato. E que na outra semana, desde a segunda semana de agosto, eu tenho 14 oportunidades que não têm contato. Olha só. E ele já me diz um gráfico que, dessas 14 oportunidades, a pessoa que mais não fez contato foi a Luísa. Depois, Pedro, Felipe, o Mário, a Larissa, a Mariel e o Bruno. Então, ou seja, eu sei exatamente quem está deixando oportunidades há mais tempo sem contato. E aqui, logo abaixo, eu tenho o recorte de quais são essas oportunidades, certo? Se eu clico na outra linha, ele já muda. Ele me diz exatamente quem deixou e quais estão atrasadas. Quando você tiver mais tempo, que nem essa conta, ela está basicamente operando desde agosto. Mas, na medida em que o time for evoluindo, esse relatório ele é muito importante para a gente analisar, por exemplo, aquelas oportunidades que às vezes ficaram esquecidas no CRM. Então, por exemplo, ele vai trazer recortes semanais do volume de oportunidades que estão sem contato. Então, não se assustem, de acordo com o uso, quando vocês analisarem esse relatório e ter linhas aqui de 1 mês atrás, 2 meses atrás. Uma oportunidade que o vendedor deixou em aberto, esqueceu no pipeline, não ligou para o vendedor. Então, a ideia é essa, é bater o olho e dizer, pô, Mário, você está com 3 oportunidades aqui que estão sem contato. Vamos bater um papo, por que travou? Se está aguardando algum alinhamento com o cliente, coloca uma tarefa para o futuro. Se não, tira do pipeline, dá a perda. Ou às vezes já vendeu e ele nem deu ganho, esqueceu, está lá parado. Então, isso aqui é bem importante. Próximo relatório, relatório de conversões. Na minha opinião, pessoal, eu sempre comento isso quando eu estou falando com gestores, no processo de venda, quando a gente está fazendo alguma webinar, eu considero esse o relatório mais importante do CRM. Tá? Por quê? Porque é ele que dá nome ao funil de vendas. Então, trabalhar com funil de vendas e não analisar esse relatório é um desperdício de tempo e recurso. Tá? Então, o relatório conversão por volume, ele forma exatamente o formato de um funil, mais largo em cima, mais justinho embaixo. Tá? Então, o que ele nos diz? Ele nos diz a evolução da quantidade de oportunidades até o fechamento total. A maioria das empresas, elas reconhecem a primeira e a última etapa. Então, ela sabe que ela fechou X clientes e ela sabe que ela gerou X oportunidades, X leads para prospecção, para trabalhar o funil de vendas. Isso é natural. Recebi 100 oportunidades, 100 leads, fechei 40 e poucos, como está aqui, 44, tenho 44% de eficiência. Mas isso não nos diz nada. Isso é trabalhar de uma maneira extremamente míope, porque a gente não consegue entender o caminho que aquelas 44 oportunidades vieram. Ou seja, onde estão as outras 56 oportunidades? As 57 na prática aqui, como a gente está vendo na tela. Aquilo que ficou pelo caminho. Se a gente não entende a etapa em que o lead foi perdido e investiga o motivo pelo qual ele foi perdido, de nada adianta os esforços na área de vendas. Tá? É importantíssimo, isso aqui é matemática, pessoal.
Ou seja, eu olho etapa por etapa os gaps da minha operação. Aqui a gente está vendo algo super equilibrado, né? Porque, imagina, é um processo bem definido, um time bem treinado, a gente já tem clareza das etapas. Mas, por exemplo, se eu tenho 6% numa etapa e eu perco 50% na próxima etapa, tem alguma coisa errada, ou seja, a gente tem que incluir uma etapa no meio, por exemplo. Outra avaliação. Se eu recebo leads do marketing, se eu estou fazendo uma prospecção, e eu tenho muita perda na primeira etapa do funil, tem duas coisas que a gente tem que investigar. Uma, eu estou dando muita perda por lead desqualificado, lead que não tem nada a ver com o processo de vendas da empresa. A gente tem que revisar com o marketing ou revisar a estratégia de prospecção. A gente está abordando as pessoas erradas. Ou eu vejo que tem muito motivo de perda, por exemplo, de não conseguir contato. E aí você vai investigar a oportunidade do teu vendedor e ele fez uma tentativa de ligação. Está errado também. Poxa, tem todo um investimento de tempo, recurso para gerar demanda, para gerar lista, para trabalhar. O vendedor tenta ligar uma vez e já desiste. Isso é erro de processo de vendas. Então, esses são dois exemplos do porquê a gente tem que entender esses buracos da operação e trabalhar em cima deles. Se eu reduzo 1% aqui, 5% aqui, 8% aqui, 2% aqui, eu estou enviando mais oportunidades para o fundo do funil. Ou seja, garantindo que mais pessoas que estão conversando com a nossa área de vendas recebam uma proposta e tenham a oportunidade de fechar uma venda. Tá bom? Então é isso. Esse relatório, na minha visão, é o mais importante dentro de uma ótica estratégica, dentro de uma ótica de a gente olhar o processo de vendas como algo que a gente sempre tem que estar melhorando, investigando, melhorando a conversão, melhorando o fechamento e ajudando a equipe a entender essa estratégia. Perfeito? Aqui embaixo a gente tem os números do gráfico, só que tabulados, clicáveis. Se eu perdi 6 oportunidades em proposta enviada, eu sei quais são elas. E aí eu vou investigar o que aconteceu. Mesma coisa para vendas, né? Não é para a gente ter venda no meio do funil, a venda é sempre na etapa final. E aqui logo abaixo, ó, tempo médio para eu perder uma oportunidade e tempo médio para eu fazer uma venda. Perfeito? Então, aqui, isso aqui tem que estar equilibradinho para você poder avaliar junto com o seu time. Seguindo aqui, o relatório de produtos e serviços. Esse é um relatório que ele traz uma visão bem simplificada, gente, de qual é o produto que mais traz faturamento, ou seja, né, valores. Então, produto A trouxe 1.000, produto C trouxe 600. E a mesma visão em termos de volume de vendas. Pode perceber que o gráfico está bem equiparado, né, porque ocorreram o mesmo volume. O que acontece? Às vezes eu posso fazer um alto volume de vendas de um produto com ticket baixo, mas ter um produto que tem ticket alto e traz a maior parte do meu faturamento. Então, isso aqui é para a gente fazer essa análise. E a ficha pipeline me traz o funil de vendas que contém aquele produto. Ou seja, eu tenho 18 oportunidades em andamento que estão negociando o produto A, 4 oportunidades negociando o produto C e 4 oportunidades em andamento negociando o produto B. Perfeito? A ideia é, como a gente já viu nos relatórios de pipeline, comparar e avaliar em que etapas do funil a gente tem negociações para determinado produto. Relatório de fontes e campanhas. Esse relatório, pessoal, ele tem um impacto muito legal, especialmente para quem usa o RD Marketing, né? Para quem gera leads e recebe esses leads no funil de vendas. Mas ele se aplica também, muito bem, para quem faz prospecção ativa. Por quê? Lembra daquele campo fonte e campanha que tem lá na área de oportunidades? Aquele campo ele vai ser o guia disso aqui. Ou seja, ele monta um ranking de acordo com a fonte e com a campanha. Vamos tratar da fonte, que é algo mais simples de a gente entender. Por exemplo, vocês podem perceber, vamos colocar mais dados aqui também, que dentro do período que eu estou analisando nesse mês, ele monta um ranking
do que originou as oportunidades. Então, em primeiro lugar, de oportunidades criadas, ou seja, está ordenado por criação, a fonte que mais criou oportunidades no CRM foi contato por telefone, 19. Em segundo lugar, prospecção ativa. Em terceiro lugar, Google e outros buscadores, e assim por diante. Então, a gente tem uma noção do que mais gerou demanda. Ah, Mário, mas eu quero ver o que mais gerou venda. Perfeito. Está aqui, ó, Google, em primeiro lugar, depois prospecção ativa. E o que mais gerou perda, ou seja, aquilo que a gente está perdendo tempo. Em primeiro lugar, contato por telefone. Segundo, redes sociais. E também o que está em andamento. Vamos voltar para a criação. Quando eu seleciono aqui, eu posso clicar em uma dessas fontes. Vamos clicar aqui, Google, por exemplo. Tá? Se eu desço um pouquinho, ele me detalha qual foi a fonte que gerou isso aqui, essa informação, quem são os vendedores responsáveis pelo atendimento daquelas oportunidades e o que aconteceu. A gente tem 7 oportunidades em andamento, 7 vendidas. Não tivemos nenhuma perda nesse canal, ou seja, um canal, por enquanto, muito produtivo. Se a gente desce mais um pouquinho, olha só, todas as oportunidades que foram geradas daquele canal. Então, Mário, se eu importar uma planilha, eu posso nomear, por exemplo, a campanha como a data da importação? Perfeito. Na importação, você pode, por exemplo, inserir ali que eu estou importando uma planilha hoje, né? Data XY, ou eu estou importando uma lista de leads que eu captei numa feira, coloca lá leads da feira tal. Esse relatório vai nos dizer a performance de acordo com o canal onde a gente adquiriu aquele lead, aquela oportunidade. Então, isso aqui é muito bacana, não só para a equipe de vendas ter a clareza de como está a eficiência dos canais, de como os canais ajudam na estratégia de vendas, mas principalmente um feedback para a área de marketing, para esses alinhamentos. Quer um exemplo? Google AdWords, estratégias de divulgação patrocinada no Google. Eles são muito eficientes, geram poucos leads, que é mais caro, mas geram mais vendas. Em contraposição, redes sociais às vezes geram muito lead, mas o volume de fechamento é mais baixo, proporcionalmente. Tá? Então, é importante avaliar e é nesse relatório que vocês vão analisar esse tipo de situação. Aproveitando para reforçar, nem todos os relatórios vão ter os filtros e os recortes, mas utilizem isso, utilizem os recortes para vocês fazerem análises até por produto. Qual produto vende mais por determinado canal? Então, é uma estratégia bem bacana e bem avançada de análise da eficiência do processo. Seguindo, gente, relatório de metas. A criação das metas é feita lá dentro das configurações, tá? Inclusive, a consulta, vamos abrir aqui, depois a gente bate isso rapidinho. A consulta do relatório, olha só, ela vai ocorrer aqui dentro. Uma vez que você criou a meta, a gente vai poder trabalhar com isso aqui, tá? Vai ter um vídeo específico sobre a criação da meta, e as metas podem ser individuais, da equipe ou da empresa. Tá? Então, eu posso ter recortes específicos com datas diferentes. Então, o individual é para cada um dos vendedores. Exemplo, o Felipe está aqui com uma meta de R$2.000 para agosto e ele vendeu 38% até o momento, R$750. Ele já deveria ter vendido, né, de acordo com uma pace, um ritmo mensal, ele já deveria estar com 72%. Se ele continuar no ritmo atual, ele vai terminar o mês com 51%. Então, isso aqui é muito bacana para você sentar com o teu vendedor, uma mesa, na metade do mês e dizer, cara, vamos analisar como está a tua performance. Né? Poxa, aqui, se você continuar nesse ritmo, vai terminar com 51%. Tem oportunidades para a gente bater a meta? Como que está teu alinhamento? Então, é sentar com a equipe, trocar uma ideia e mapear para você, como vendedor, ajudar o vendedor. Não é só cobrar, não é só dizer se vira, é dizer, cara, vamos trabalhar junto, quantas negociações você tem aí? Como que dá para virar? Vamos prospectar mais? Vamos juntos fazer uma ligação junto com o teu cliente para a gente negociar e fazer virar dentro do mês? A ideia é essa. Tá?
Em contraposição, a mesma coisa para a equipe, a mesma coisa para a empresa. Aqui na empresa você pode criar uma meta específica, tá? Para o ano, para o trimestre, para o bimestre, tudo vai depender de como a sua empresa acompanha o fechamento de vendas, né? Então, aqui tem uma meta de R$100 mil para agosto. Estamos bem longe dessa meta. Seguindo, relatório de ligações. A gente não viu isso ainda na sequência de vídeos, mas o CRM ele pode fazer ligações por dentro dele. É um sistema operado pela Zenvia, né? Vamos ter uma informação específica sobre isso. Porém, toda vez que eu fizer uma ligação por dentro do CRM, eu consigo ver essas ações. Então, quantas ligações foram realizadas, quantas foram atendidas pelo cliente, quantas não foram atendidas e o tempo de ligação, né? O tempo total e o tempo médio de cada uma das ligações. Então, isso é bem interessante para a gente poder filtrar, analisar, desde que, naturalmente, a gente use o relatório de ligações. E, na sequência, tem um relatório comparativo. Esse relatório ele faz uma análise comparativa do volume de ligações, seja por equipe, né, tanto em número de ligações como em tempo de ligação, mas também individual, de acordo com as ligações feitas pelo time de vendas. Perfeito, pessoal? Passamos pelos principais relatórios aqui para você ter uma noção de quais dados você vai analisar e o que você vai analisar, né? Então, ter essa clareza, como filtrar, ter os campos personalizados para fazer análises mais detalhadas, mais específicas. Esse vídeo foi para compartilhar esse conhecimento de uma maneira bem objetiva e simples. Os principais dados que você tem que analisar, então sempre retorne aqui para avaliar, para entender métodos diferentes, né, de aprofundar a tua visão sobre o processo de vendas. Então, como eu falei, videozinho longo, mas a ideia é a gente realmente compartilhar esse conhecimento para, a partir de agora, vocês revisarem o próprio processo e darem continuidade na evolução da gestão. Perfeito? Essa palavra evolução é muito importante. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.